tarde. Boa tarde, o FTM News começando agora. Hoje nós vamos falar de um assunto muito diferente, que a gente não está acostumado a trazer, mas nós vamos falar sobre a osteogênese imperfeita e vamos trazer vários convidados especiais para desenvolver um pouquinho sobre esse assunto. E é uma doença bem rara, né, Lara? Isso mesmo. Ela acontece em um caso a cada 20 mil nascimentos aproximadamente. Para falar mais sobre esse assunto, nós vamos chamar a geneticista Sara Araújo. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde, Lara. Realmente a osteogênese imperfeita é muito rara. Ela também é conhecida como doença dos ossos de vidro e ela é uma doença genética de herança autossômica dominante, causada geralmente por mutações nos genes de colágeno tipo 1 e colágeno tipo 2. Hoje em dia a gente já tem alguns estudos que eles apontam que podem ter mutações em 19 tipos de genes. Dessa forma, elas podem ser então heranças autossômicas dominantes, heranças autossômicas recessivas ou heranças autossômicas ligadas ao X. E todas elas têm mutações nos genes 7 e 17. Assim, os indivíduos que possuem osteogênese imperfeitas, eles nascem sem a proteína que faz a sustentação das células, principalmente ósseas, e também sem a função de sintetizá-las. Por isso, esses indivíduos acabam tendo ossos mais frágeis e mais possíveis a serem quebradiços. Além disso, a osteogênese imperfeita ela se manifesta também de formas muito variadas. Embora ainda não exista correlações entre genótipo e fenótipo de modo geral, as mutações associadas à diminuição de colágeno tipo 1, elas estão associadas ao fenótipo de osteogênese imperfeita tipo 1. Por outro lado, as mutações associadas à alteração da qualidade do colágeno sintetizado estão associadas aos fenótipos tipo 2, 3 e 4. Então, eu espero ter esclarecido um pouco para vocês as condições genéticas dessa doença. Isso mesmo, Sara, uma chuva de conhecimentos. Os sinais clínicos da doença, eles são classificados através da proposta de Silence de 1980. E nele, a gente tem os tipos 1, 2, 3 e 4, que são até hoje mais aceitos. No entanto, recentemente foram incluídos os subtipos 5, 6 e 7. E nessa tabela, a gente trouxe as classificações dos tipos de osteogênese imperfeita. Temos o tipo 1, que é a expressão leve da doença, e os aspectos clínicos são estatura normal ou baixa estatura leve, esclera azulada, sem alterações dentárias. Já no tipo 2, que é a expressão clínica letal da doença, nós temos múltiplas e graves fraturas em costelas e ossos longos ao nascer, deformidades graves, ossos achatados e hipodensos e esclera escura. No tipo 3, que é a expressão grave da doença, nós temos baixa estatura acentuada, face triangular, escoliose grave, esclera acidentada e dentiogênese imperfeita. Tipo 4, que é considerada a expressão moderada da doença, nós temos estatura baixa moderada, escoliose leve a moderada, esclera branca ou cinza e dentiogênese imperfeita. Nos tipos 5, 6 e 7, a expressão clínica da doença é considerada moderada a grave. As formas mais graves da doença pode ser diagnosticada no período da gestação, através da ecografia, onde é possível detectar fraturas intrauterinas. Após o nascimento, podem ser diagnosticadas por avaliação médica, às vezes análises de células ou exames genéticos. Os prontuários médicos de pacientes do sexo masculino e feminino com osteogênese imperfeita com idades entre 0 e 18 anos que estavam em tratamento no Centro de Referência em Osteogênese Imperfeita em Porto Alegre entre janeiro de 2002 e janeiro de 2014 foram revisados. O diagnóstico de osteogênese imperfeita foi baseado em características clínicas e dados radiológicos de acordo com os critérios de Silence. Os dados coletados incluíram dados clínicos no momento do diagnóstico de osteogênese imperfeita, tais como idade, história familiar para osteogênese imperfeita e características clínicas da doença, esclera azulada, dentinogênese imperfeita, número e local das fraturas. Os exames radiográficos de rotina foram revisados de ossos orminianos no crânio. As fraturas relatadas foram classificadas como ocorrendo em membros inferiores ou superiores ou em outro local específico. As variáveis contínuas foram expressas como mediana e intervalos interquartis
devido à distribuição assimétrica de dados. As variáveis categóricas foram descritas por frequências absolutas e relativas e comparada entre os grupos de osteogênese imperfeita. O nível de significância foi fixado a 5%. As análises estáticas foram realizadas utilizando o software SPSS. Realmente, a abordagem clínica e o método de diagnóstico são assuntos fundamentais para o entendimento da doença. Isso mesmo, Rafaela. E a gente vai chamar a terapeuta ocupacional Isadora Ferreira para falar um pouquinho da abordagem terapêutica e do papel e atuação da terapia ocupacional na osteogênese imperfeita. Bom, as ocupações, que é a área que a terapia ocupacional se preocupa, ela é fundamental para desenvolver a autonomia do paciente. E a autonomia e a independência é muito escassa na vida do cliente com osteogênese imperfeita, pelo excesso de cuidados que eles têm, que as pessoas possuem com eles. Dessa maneira, a terapia ocupacional pode trabalhar com o paciente, criando a autoidentidade dele, para ele reconhecer a autoidentidade e assim a independência e a autonomia dele. Isso pode ser trabalhado respeitando suas restrições, é claro, mas com oficinas de artesanato, podendo ser realização de ponto cruz, pinturas em caixas de madeira, oficinas de sanga, se dar uma própria identidade e possuir autonomia. E foi muito legal essa troca que nós tivemos, né? Mais uma vez, o FTM News inovando em informações. Até a próxima! Tchau!